Olá, meu nome é Floriana e estou muito feliz por estar aqui, a convite do Robinson e de toda a CIPAT, para conversar com vocês um pouco sobre coração. É que eu esqueci de me apresentar. Meu nome é Floriana Bertini. Eu sou médica, cardiologista e trabalho com ergometria, além de cuidar das pessoas no meu consultório. E agora vocês podem se perguntar por que convidar uma cardiologista para conversar sobre coração e sobre a importância das pequenas coisas, sobre a saúde do coração. E eu adoro essa pergunta, adoro que vocês fiquem curiosos. A curiosidade, inclusive, é uma força, de acordo com a psicologia positiva. Então, sejam bem-vindas perguntas, dúvidas, curiosidades. Estou à disposição para responder a todos no meu perfil do Instagram, que é o mesmo nome que eu comentei no início, é Floriana Bertini. E prometo que eu dou conta de responder todo mundo, que adoro uma boa conversa. Bem, qual é a importância das pequenas coisas sobre a saúde do coração? Eu gosto de desmembrar essa pergunta em outras perguntas. Então, por exemplo, o que são pequenas coisas? O que é saúde e o que é coração? Com relação à minha formação acadêmica, o mais fácil para responder, no meu caso, é o coração. Sobre o que é o coração. Coração, gente, o coração é um órgão fantástico, incansável. Ele começa a trabalhar desde a vida intrauterina, desde antes do bebê ter formato de bebê dentro do ventre materno. Já está lá ele pulsando. E ele pulsa e trabalha a vida inteira. A gente acordado, a gente dormindo, a gente se encantando, a gente sofrendo. Está lá ele, companheiro fiel, trabalhador incansável. E ele é um músculo. Ele consome energia, ele produz um trabalho. E é graças a ele que nós estamos aqui agora. Podemos, inclusive, brincar de prestar atenção nele um pouco. Ele se manifesta através de pulsos. Aqui no pescoço. Aqui perto do punho. Todo mundo acompanhando as batidas do coração? Pois é. Às vezes mais rápido, às vezes mais devagar. Mas enfim, o coração é um órgão vital, incansável, muscular. Só que não é só isso. Ao longo dos séculos, desde o começo, a humanidade vinculou o coração à sede das emoções. Hoje nós sabemos que a sede real das emoções fica em outro patamar, lá no cérebro, através de neurotransmissores, e enfim, mecanismos bioquímicos muito mais bem esclarecidos do que era antigamente. Mas ainda assim, arquetipicamente, relacionamos o coração ao afeto, ao amor. E foi exatamente por esse caminho que eu decidi estudar o coração anímico, não apenas o orgânico. Durante muitos anos eu me ative ao orgânico. Foi por isso que escolhi a cardiologia, me especializei e atuo nessa área, com muito orgulho e alegria. Mas de uns 4, 5 anos para cá, eu ouvi um outro tipo de chamado. E o coração anímico? Como anda? Como está a vida das pessoas num senso um pouco mais global? Como está a nossa felicidade? Pelo que o nosso coração muscular encontra a motivação de continuar batendo, pulsando? E foi então que eu encontrei as pequenas coisas. Eu digo que se a gente esperar grandes coisas para se perceber feliz, talvez a gente gaste muito do nosso tempo de existência
nessa atitude de espera, sem se beneficiar de toda a cascata de neurotransmissores, endorfinas, serotonina, entre outras, que estão a serviço da nossa percepção consciente do bem-estar. Então, se eu aguardar durante muito tempo por um determinado evento e eu colocar a minha percepção de bem-estar ou de felicidade lá na frente, quanto tempo eu vou, entre aspas, desperdiçar do meu tempo de existência, que é um tempo finito, assim como o de todos nós. E aconteceu um fato curioso no dia 7 de janeiro de 2016. E até então eu não estava pensando especificamente sobre isso, mas vocês vão perceber que no fim tudo linka. Eu estava de plantão, trabalhando no hospital grande aqui em São Paulo, quando consegui me permitir uma pausa para tomar um café, no meio da manhã. Estava acompanhada por um amigo e nós dois passamos por um canteiro do hospital, um canteiro verde, onde tinha apenas uma flor roxa. Sem ensaio, sem nada, eu bati o olho na flor, a flor bateu o olho em mim, enfim, vamos fazer de conta que tenha havido uma reciprocidade nesse encontro, né? Porque os encontros precisam sempre de mais do que um elemento, vamos dizer assim. E aí eu senti uma vontade de registrar aquela flor, de documentá-la, de guardá-la comigo, e comentei em voz alta com o meu colega de trabalho, os dois de avental, imaginem a cena. Puxa, eu vi uma flor. E ele, aham. E me deu uma vontade de tirar uma foto dela, sabe? E nessa hora, o meu colega levou um susto. Virou pra mim e falou assim, você está passando bem? Eu pensei, estou passando muito bem. Por quê? Não é isso que se espera de você. Você está em ambiente de trabalho? Em horário de trabalho? Agora não é hora de ficar olhando para a flor, muito menos tirar foto, nem máquina fotográfica você tem. E eu rapidamente voltei para minha gaveta mental, para aquele espaço confortável até, onde eu tinha sido criada para habitar, no meu papel de médica, cardiologista, séria e alinhada com o que se espera de mim. Só que durou pouco, porque a flor continuou olhando para mim. E eu olhei para ela de novo, furtivamente, meio que fazendo coisa proibida, clandestina. E num segundo, quase como se fosse um raio, eu pensei, poxa vida, eu escolhi fazer medicina há tantos anos atrás para cuidar das pessoas, para oferecer instrumentos de bem-estar, de vida boa, de vida bem vivida, de vida aproveitada, de vida feliz para as pessoas. E hoje, depois de tantos anos, eu não tenho a liberdade de registrar o encontro com uma flor dentro do meu dia, sabendo que isso não vai me custar atraso nos próximos exames, nem custos, nem nada, apenas coisa de segundos. Tem alguma coisa muito errada. Era o meu primeiro encontro consciente com uma pequena coisa. A flor era uma coisa pequena, perto de tudo que eu estava vivendo ali. Mas eu falei assim pro meu colega, vai tranquilo, pode ir, eu já vou. E ele foi. E eu puxei o celular do bolso, que nem era o último modelo de nenhuma grande marca, enfim, era o que eu tinha na mão. Puxei aquele celular, agachei em coisa de segundos. Eu registrei a foto e eu não olhei a foto. Guardei rapidinho no bolso, segui viagem, fui tomar meu café. Só fui ver a foto à noite, quando eu cheguei em casa. E eu gostei do que eu vi. Eu achei muito bonita aquela flor. E eu fiquei feliz com aquilo. Aquela pequena coisa, quase uma transgressão, gerou um pulso de bem-estar dentro de mim. Me deu a impressão que o coração ele bateu mais quentinho. No dia seguinte, quando eu fui estacionar o carro no mesmo hospital, eu abri a porta e tinha uma árvore antiga lá no estacionamento, incrustada nessa árvore, uma orquídea branca. E o sol batia por trás dela.
Então, as pétalas brancas dela pareciam feitas de açúcar. E eu tava sozinha. Eu falei, ótimo, aqui ninguém vai me falar que eu não posso fazer isso, porque não tem ninguém vendo. O que vocês fazem quando não tem ninguém vendo? Curioso, né? Eu saquei o celular e pá! Tirei foto dela também. E era a segunda pequena coisa, em 2 dias seguidos, e a reação tinha sido a mesma. Tinha liberado uma onda de bem-estar, que não tinha me custado nada, financeiramente falando, e mesmo em termos de tempo, bem pouquinho. E aí eu pensei, será que durante um ano eu consigo me presentear com o encontro de uma flor por dia, todos os dias, desde que ela esteja no meu caminho, desde que eu não precise desviar muito da minha rotina, porque eu tenho 3 crianças para criar, bastante trabalho, diversas ocupações, e talvez eu não pudesse modificar a minha vida radicalmente naquele dia a ponto de criar espaços grandes de tempo. Mas os pequenos eu tinha, as frestas. O que eu não sabia era se eu encontraria tantas flores no caminho. E por que flores? Porque as flores têm uma beleza solidária. Mas eu aviso logo no começo que qualquer um pode encontrar o seu chamariz, daquilo que depois eu vim a chamar de olhar apreciativo. O que é o olhar apreciativo? É uma abordagem multissensorial que faz com que o que não estava atingindo o meu nível de consciência passe a atingir num determinado momento de atenção plena naquele momento presente. Então, de uma certa forma, olhar apreciativo é uma prática de atenção plena. E não é que em um ano eu encontrei e compartilhei 360 fotos de flores encontradas no caminho, várias delas nesse espaço de onde eu estou falando aqui com vocês. E por que é importante observá-la? Por que é importante reconhecer essa sensação de coração quentinho que o encontro desses pode promover? Porque estudos científicos comprovam que a repetição do hábito de encontrar algum objeto ou situação dentro do cotidiano que desperte essa onda de neurotransmissores responsáveis pela percepção do bem-estar, não limita o seu benefício àquela experiência de momento. Sim, com a repetição do hábito, existe a documentação de melhora em parâmetros hemodinâmicos e clínico-laboratoriais, como pressão arterial sistêmica, glicemia, perfil lipídico, além da evidente percepção de melhor gerenciamento do estresse com redução da ansiedade e sensações correlatas. Então, por que eu decidi trazer essa experiência para compartilhar com vocês, justo nessa semana? Porque eu sugiro fortemente que cada um procure encontrar o caminho que faça com que o seu coração perceba o motivo pelo qual ele está batendo o maior número de vezes por dia. Se a gente não trouxer para a consciência essa percepção, o seu poder de alcance fica extremamente limitado. Por exemplo, eu estou aqui olhando para vocês. Aqui atrás de mim, nas minhas costas, poderia ter desde uma pilha de moedas de ouro, até nada, até um bicho perigoso, até um chale com os girassóis de Van Gogh. Mas se eu não me permitir olhar 360 graus, e quando eu digo olhar é olhar, sentir a temperatura, perceber o aroma, sentir a textura. Se eu não permitir que os meus sentidos tragam para mim a percepção do mundo em que eu habito, eu perco a oportunidade de me sentir bem. E pior,
Veja ainda mais agora em tempos de pandemia, com tudo que nós temos efetivamente sofrido. Eu posso me tornar refém do que as outras pessoas contam para mim. E, infelizmente, nós viemos de uma cultura em que, geração após geração, fomos incentivados a focar no negativo. Então, notícias macabras, notícias cruéis, notícias violentas, infelizmente, reais, elas dão mais ibope do que a gente focar em situações positivas. Isso está mudando. E devemos muito dessa mudança à contribuição da psicologia positiva, que foca nas forças e virtudes de caráter, em vez de focar na doença. Essa foi uma mudança de paradigma relativamente recente na história da psicologia. Então, eu fico muito entusiasmada com essa mudança de paradigma e estou à disposição para caminhar com quem quiser vir comigo nesse sentido. Porque, vejam, não estou defendendo o entusiasmo exagerado, o otimismo irracional. Não estou defendendo um jogo do contente, como do livro Poliana, em que qualquer desgraça era convertida em coisa boa. Isso não seria verdadeiro, não seria autêntico, não seria sustentável. O meu convite para apreciar as pequenas coisas é no sentido de despertar a nossa consciência, de todos nós, de que dentro desse mundo mesmo em que estamos vivendo, com as doenças, com as guerras, com os conflitos, com as dificuldades, convivem coisas boas e belas, que podem se multiplicar em tamanho, em força, em valor, se elas forem devidamente notadas e cuidadas. E a notícia mais maravilhosa de todas é que a atitude de busca, a atitude de encontrar essas pequenas coisas no dia a dia, que são geradoras de impulsos do bem-estar, é treinável. Pois é, a nossa mente, ela não é um músculo, mas ela funciona de uma certa forma semelhante. Então, quanto mais a gente repetir o hábito, mais efetivo se torna o treino e maiores as probabilidades de tomarmos posse dessa aptidão de encontrar e apreciar a beleza que existe no caminho. E, de alguma forma, esse fortalecimento interior nos dá substrato para modificar o ambiente em que vivemos. E existe um fenômeno muito interessante chamado o efeito ressonante dos nossos gestos e das nossas ações. Então, de repente, eu estou aqui conversando com vocês e daqui a pouco alguém que está me ouvindo comenta com alguém que ainda não ouviu falar sobre isso e olha uma flor e percebe, de repente, uma folha, de repente, uma pedra, de repente, uma cadeira amarela. O que importa não é o objeto, o que importa não é a situação. O que faz a diferença é a atitude mental de cada um em relação à realidade em que está inserido. Muito o que nós vemos é do mundo, mas muito é dos nossos olhos. Por isso eu brinco, eu sou cardiologista, mas talvez se eu fosse escolher hoje, eu seria cardiologista de novo, brincadeira. Mas eu brinco que a especialidade médica que eu mais admiro, tá certo que são todas, mas enfim, se eu tivesse que escolher uma, seria a oftalmologia. Porque vamos pensar comigo, muito é questão de foco. Nós escolhemos onde colocar o foco. A nossa pressão arterial agradece. Nós escolhemos estarmos presentes nas relações, nos vínculos afetivos que criamos. Diversos estudos já apontam os vínculos afetivos como fatores de proteção cardiovascular. Então, essa responsabilização pela capacidade de ser feliz com aquilo que se tem dentro do ambiente em que se vive, traz a
possibilidade da felicidade para muito mais perto da gente. E olha, eu vou falar no comecinho, antes de estudar sobre isso, quando o projeto chamado hashtag As Flores no Caminho, que foi esse desafio que eu me propus, de fotografar as flores todos os dias, em sarjeta de rua, em infiltração, em parques, onde eu estivesse. Bem, aquele projeto, ele agora virou uma bandeira, vamos dizer assim, que eu tenho muita felicidade em levantar, em compartilhar, em oferecer para vocês. E no começo eu tinha quase vergonha, porque eu ainda não tinha desenvolvido o conceito do olhar apreciativo, ainda não tinha estudado, e médico é um bichinho danado para estudar, né? A gente pensa que para ter valor, validade, alguma coisa, ela tem que ter um embasamento científico. Eu digo, eu não sei se tem. Alguns estudos apontam para que tenha, outros estudos ainda são necessários para validar essa impressão inicial. Mas eu vou dar um último conselho para vocês, se eu puder. Se em algum momento vocês tiverem a felicidade de encontrar algo ou alguém que faça o coração de vocês bater mais quentinho na mesma hora, não precisa se preocupar com referência biográfica, nem bibliográfica. Não precisa se preocupar com nada, apenas aceite e agradeça a alegria desse encontro. Porque a vida é feita de momentos. É claro que o planejamento é importante, mas dentro do planejamento, busquem as frestas para poder entrar em contato com esse material humano chamado alma, que independente da religião, todos nós temos, em comunhão com os demais seres vivos da natureza. Afinal, integramos uma teia, precisamos uns dos outros. E é muito desatualizado hoje em dia eu considerar o meu hobby como algo transgressivo ou clandestino. E quem me disse isso foi um monsenhor que eu conheci na Serra da Canastra, Dom Mauro Morelli. Ele me disse, menina, foi gentil, né? Chamou de menina. Menina, o que há de clandestino em registrar fotos de flores? Eu vou resgatar você dessa clandestinidade, eu vou legitimizar o seu, aspas, hobby. Você não é médica? Eu disse, sim. Pois então. E não é atribuição do médico ajudar o seu paciente, o seu próximo, a encontrar motivos pelos quais agradecer pela vida e ser feliz? Desejo que vocês encontrem muitas flores, flores metafóricas, muitos motivos pelos quais agradecer no caminho. Gratidão é terapêutica. E eu agradeço muito pelo convite. Estou aqui à disposição.